Fala aí, palmeirenses, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Agradeço a presença aqui mais uma vez. Peço aí o seu like caso você goste do conteúdo. Estou aqui hoje para falar, não poderia deixar de falar sobre isso, tinha que fazer um vídeo para comentar sobre a entrevista ontem do Alexandre Matos, né? A entrevista dele que foi ontem na TV aí. Queria comentar sobre coisas que ele falou, né? Deixar minha opinião e saber principalmente a sua opinião sobre o que se você achou. E se você não assistiu a entrevista, eu vou comentar os principais pontos aqui, beleza? Vamos lá, talvez esse vídeo fique um pouquinho grande, né? Não sei se você sabe, tem aqui na tela uma bolinha com 3 botõezinhos assim, branquinhos. Se você clicar lá e colocar velocidade de reprodução, você pode fazer com que o vídeo fique mais rápido. E aí o vídeo acaba mais rápido, só que eu vou falar um pouquinho mais rápido. Aí você tem que ver se você consegue se adaptar ou não. Eu consigo, por exemplo, assistir na velocidade 2. Então vê se você curte aí, beleza? Fica aqui no cantinho direito aqui. Eu acho que é canto direito, sei lá. Vamos lá. Ontem ele deu entrevista, né? Comentou sobre a sua passagem pelo Palmeiras, sobre a situação do Palmeiras, sobre alguns jogadores, né? Eu quero comentar algumas coisas. Primeiro, né? O Alexandre Matos, ele é um cara que não tem humildade, né? Ele não tem humildade nenhuma, né? Você quer ver como ele não tem humildade para eu provar? Simplesmente ontem ele chegou assim e falou assim: vocês têm que ver como o Palmeiras vendeu jogadores, isso é uma coisa que passa 90 não. Isso é uma coisa que passa diretamente por mim, foi um sucesso as vendas do Palmeiras, tal. Falou que passa por ele, foi ele. Tipo, ele, ó, essas vendas aí, então fui eu que fiz, então o mérito é totalmente meu. Aí quando falava das entrevistas, das contratações patéticas que o Palmeiras fez nos últimos anos, os contratos absurdos que o Palmeiras fez nos últimos anos, ele fala, não, mas aí foi um erro, mas aí foi eu e a comissão técnica, foi a nossa análise de desempenho, foi a comissão técnica, foi não sei quem, foi o presidente, aí ele divide, né? Quando é mérito, quando as coisas dão certo, tiveram méritos, tiveram um desfecho positivo, como venda de jogadores, foi ele. Quando fizeram várias outras coisas erradas, aí ele fala que não foi só ele, que erros acontecem, que os acertos foram muito maiores do que os erros. Mentira. Você no Palmeiras muito mais errou do que acertou. Você acertou ali no começo, em 2015, 2016 você fez um bom ano como dirigente. Acho que até ali você tava com o pezinho no chão, né? Depois o nariz empinou, né? O salto ficou alto e tal, e aí começou uma CAGADA atrás da outra aqui no Palmeiras, né? Ele comentou sobre Vou comentar sobre algumas coisas que ele falou. Ele falou que, por exemplo, que o Bruno Henrique foi oferecido para ele pelo presidente do Santos, né, o Pérez e tal, ligaram para ele e falou, você quer o Bruno Henrique e tal? Eu quero 10 milhões de euros mais o Rafael Veiga. Né? Aí ele não concordou tal, beleza. Até aí até dá para entender. Só que é o seguinte, você você não quer trazer o Bruno Henrique e dar o Rafael Veiga porque o Bruno Henrique teve problema no olho, lá a gente entende. Mas o que fez você ir até o Egito buscar um jogador que estava na reserva? Um jogador que eu tenho amigos que torcem pro Goiás, até o André que é lá de Goiás, o meu amigo também, o Aleph, que é lá de Goiás, um abraço para vocês, gostam do Goiás, acompanha. O Carlos Eduardo saiu chutado do Goiás. Aí contrataram ele pro Palmeiras por 26 milhões de reais, né? Então quer dizer, será que não é melhor pagar 10 milhões de euros no Bruno Henrique e ainda dar o Rafael Veiga do que contratar o Carlos Eduardo, né? Aí ele faz assim, as poucas coisas boas que o Alexandre Matos fez no Palmeiras é só contratar alguns jogadores baratos e vender por um preço bom. Tipo o Keno, né? Contratou ele de Santa Cruz, pagou 5 milhões, vendeu por 20, 25, sei lá quanto foi. Foi isso aí que foi o lucro do Palmeiras. Mas o que adianta? Teve o lucro, depois comprou o Carlos Eduardo, então pegou o dinheiro, perdeu o jogador, que o Keno foi embora, e aí trouxe o Carlos Eduardo. No final ficou sem o dinheiro, sem o jogador. Então, ele acerta e aí depois faz uma bobagem desse tamanho, né? Aí ele falou que isso aí não, foi análise de desempenho, todo mundo do Palmeiras aceitou, a comissão técnica. Então, meu querido, então tem que pegar essa análise de desempenho e mandar todo mundo embora que estava lá. Todos que estavam lá, porque como é que contrata um jogador desse? Isso é uma bizarrice. Isso é uma coisa que tem que ser falado sempre aqui, porque essa gestão é responsável. Esse dinheiro não volta mais pro Palmeiras. Ah, o Atlético Paranaense pegou. Você acha que o Palmeiras vai recuperar o dinheiro que foi investido no Carlos Eduardo? Né? Não só isso, aí comentou, por exemplo, que o Pedro foi oferecido pro Palmeiras, né, numa época que o Flamengo queria o Pedro e o Fluminense não queria vender, ofereceu pro Palmeiras, o Palmeiras não tinha dinheiro. Pô, não tinha dinheiro? E tirou dinheiro de onde para contratar o Daverson? Para fazer esse contrato bizarro do Lucas Lima? Se vira, meu querido, faz um empréstimo. Nessa época que o Pedro, que o Flamengo estava procurando, o Palmeiras não teve esse problema. A Crefisa ainda estava investindo no Palmeiras ainda. Por que não pediu para contratar o jogador? Depois pagava. Era muito melhor ter trazido o Pedro do que ter trazido o Daverson, né?
Quer dizer, no meu entendimento de futebol, o Pedro é mais jogador. Mas pode ser que na cabeça dele e de outras pessoas não, né? Então assim, você teve opção, você poderia ter contratado na época o Marco Ruben, que era um jogador, tava jogando muita bola ainda. Você poderia ter contratado o Lucas Prato. O Atlético queria mais dinheiro, né? Mas não chegou ao valor nem do que foi pago no Carlos Eduardo, né? Você poderia ter trazido muita gente, Funes Mori, sabe? O Fred ainda na época fazia muitos gols, poderia ter trazido vários jogadores. Isso eu tô falando, gente, lá no final de 2017 e tal, né? Então, ele sempre tem uma desculpa pronta, né? Sempre tem uma desculpa. O cara, ele não reconhece. Ele fala, foi um erro aqui, erro coletivo, tal. E aí ele falou que saiu do Palmeiras, o Palmeiras hoje é uma potência, porque em 2002 a 2014 não era o Palmeiras, mas ele quer comparar as épocas. Palmeiras de 2002 a 2014, que foram anos quebrados, tirando o ano de 2004 ali, que foi em quarto lugar, em 2008, 2009, o 2008 tinha Trafic ali e tal. O Palmeiras não tinha condições financeiras. Você pegou a época do Palmeiras, Alexandre Matos, com a maior bilheteria da história, com o maior patrocínio, com tudo. Com tudo. O Palmeiras é o time que tinha mais condições financeiras no Brasil, agora não é mais, agora já é o Flamengo. Aí ganhamos 3 títulos nacionais em 5 anos. Você acha isso muito? Você acha isso muito? Pensando que era o time com o maior patrocínio da América do Sul. Olha, meu querido, eu não vou dizer que é pouco, mas muito não é. Muito não é. E ele falou que foi, entregou, o Palmeiras entregou lá, agora tem, Palmeiras tem isso, Palmeiras tem aquele, Palmeiras tem contrato com jogadores que, como o Ramírez, que o senhor contratou, que estava 1 ano e meio parado. 1 ano, eu queria entender o que passa na cabeça de um dirigente, de uma análise de desempenho, seja de quem for, contratar um jogador 1 ano e meio parado, 4 anos de contrato e quase ganhando 1 milhão por mês. Eu queria entender o que leva um dirigente a fazer isso, né? Outro jogador que poderia ter contratado na época, que ficou lá, que você contratou o Davidson, das bizarrices que você fez, que o Palmeiras ficou sem centroavante, né, gente? Eu lembro quando o Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro, em 2018, eu pensei assim, pô, 2019 a gente precisa de um centroavante, né, meu? O Davidson e o Borja não dá. Acabou a Libertadores com os caras. O Luiz Adriano foi chegar no final ali e tudo, né? O único centroavante decente que ele contratou desde a gestão do Gagliotti, né? O Gabriel Barbosa, por que não contratou o Gabigol quando tava lá no Santos, em 2017? Tava fazendo um gol atrás do outro. Um gol atrás do outro, por que não contratou? Né? Então aquele negócio, ia sair caro. Caro, você pagar um Bruno Henrique, você pagar um Gabigol. Não tô nem falando porque eles jogaram no Flamengo não, viu? Eles já tinham jogado um bom futebol no Santos. O Gabriel já estava fazendo gols no Santos. Por que não investiu lá atrás? Nesse tipo de jogador dá pra você investir. Se você investir e der errado, que nem o Borja, investiu. Todo mundo queria. Eu nunca vim aqui falar que criticá-lo pela contratação do Borja. Porque todos queriam. Só achei caro. Mas eu não vou ser engenheiro de obra pronta, esperar ir mal pra falar que foi mal. Na época que ele veio eu fiquei feliz. Só achei caro. O Lucas Lima ele falou assim que, um dos melhores meias do Brasil, seleção brasileira. Seleção brasileira o quê, meu querido? Ele foi convocado 1 ou 2 vezes. Tava uma tiriça lá no Santos. O Santos não fez como eu posso dizer, não fez força pra segurá-lo. Quando o Lucas Lima chegou, já tava com 30 pulgas atrás da orelha, 15 pela zoação que ele fazia pelo Palmeiras e 15 pela tiriça que ele estava jogando. E ele falou que foi muito bom, porque na época que não traria o Lucas Lima, eu não traria o Lucas Lima. Vários torcedores do Palmeiras não trariam o Lucas Lima. Alguns gostaram, mas não dava, o cara era uma tiriça e você fez um contrato bizarro de 5 anos. Isso é ter boa gestão de futebol, isso é deixar a estrutura pro clube, né? Fora a dívida da Crefisa, que tem torcedor que não gosta que eu fale sobre isso, né? Que o Palmeiras tem 145 milhões a pagar a Crefisa de jogadores que foram contratados por você. Porque você fala que quando você contrata e vende, você passa por você, a responsabilidade, mérito total seu. E quando faz essas coisas, não é você não? Pois é. Também falou do Valdívia, ela fez um comentário falando que nem queria comentar sobre o Valdívia, falou que não queria opinar, era indiferente pra ele opinar sobre, porque o Valdívia falou que ele era isso, que ele era aquilo, né, tudo. Falou que o Paulo Nobre também não queria o Valdívia. Falou sobre o Fernando Praz, mentiu sobre o Fernando Praz, né? Porque o Praz deu uma entrevista hoje, né? Eu vi. Ele falou que na época, olha aqui, ó, aqui vai ficar vocês aí 1 ano de contrato e tal. No final do ano a gente vê quem fica. Mentira, o Jailson já tinha contrato pro outro ano. Tanto é que o Jailson comentou com o Fernando Praz, né? Então eu prefiro muito mais acreditar no Praz, que foi um ídolo do clube, chegou em 2013 aqui tudo. Falou que o Praz ganhava um dos maiores salários. Hoje o Praz veio e desmentiu, né? O Praz veio e desmentiu. Eu duvido que o Praz ganhava mais que o Lucas Lima, que o Ramírez, que o Bruno Henrique, que o Felipe Melo. Porque se vocês for ver aqui ali, quem tava lá, o Fernando Praz era pra estar ganhando mais, na época, né?
porque foi o jogador que produziu mais, tem mais história do que o Felipe Melo no Palmeiras, ou não tem? Claro que tem. E ele falou que o salário dele era muito alto, e o Praça falou que o salário dele não era alto, como alguns que tem no Palmeiras, ele não quis falar de valores. Então ele ataca os outros de uma maneira assim, sabe? Ele joga palavras ao vento, ele não tem humildade, ele não tem decência para falar as coisas, é um negócio inacreditável. Inacreditável como esse cara é. Um pouquinho de humildade, Alexandre Matos. Ainda comentou sobre uma possível vinda dele no futuro. Deus me livre. Deus me livre. Fique lá no Galo quantos anos você quiser. Quantos anos você quiser. Como você deixou o Cruzeiro. Começou bem no América, terminou ruim. Terminou mal. Começou bem no Cruzeiro, terminou um desastre. Começou bem no Palmeiras, terminou um desastre, né? Então, assim, sinceramente, foi uma entrevista que eu achei, do ponto de vista como palmeirense mesmo, parece que ele fez um favor pro Palmeiras. O tom da entrevista dele, olha, eu deixei o Palmeiras ali na situação, tal. Mentira, mentira. Você muito mais errou no Palmeiras do que acertou. Muito mais. Diz que o Gagliotti é um dos melhores. Não. Falou que nós vamos ver, nós Palmeiras vamos ver. Melhor presidente da história do clube. O Gagliotti, melhor presidente da história do clube. É uma piada pronta, né? É uma piada. Acho que se eu for no stand-up comedy e fizer uma piada dessa, todo mundo vai dar risada. É uma brincadeira um negócio desse, né? É uma brincadeira, é uma politicagem, é um negócio assim. Falou que. E aí pra fechar que. E aí pra estourar a entrevista dele que de absurdo. Falou que sempre deu a cara a tapa. Foi mandado embora, foi bode expiatório, colocaram tudo a culpa nele e ele foi mandado. Tadinho, né? O cara trouxe o Mano Menezes, treinador pro Palmeiras, que demitiu o Filipão. O Filipão tava aqui dando deu uma entrevista lá falando que o Filipão ia ser mantido, que era isso. 4 dias depois jogou contra o Flamengo, perdeu, mandou o Filipão embora por telefone, né? Nossa, sensacional, dirigente. Que postura, né? Que postura. Aí traz o Mano Menezes, um treinador que já tinha uma rejeição absurda no clube, o mesmo estilo de jogo, né? Então, assim, foi um fracasso atrás do outro. Aí caiu, falou que sempre deu a cara a tapa. Quantas vezes o Palmeiras estava em situação difícil, em crise, e a imprensa batendo no Palmeiras e ele não aparecia. Aparecia quando ganhava do Corinthians, aparecia quando ganhou do Boca Juniors lá de 2-0. Um cara que sempre se escondeu. Então, sinceramente, você deu uma entrevista fantasiosa. Porque a mim você não enganou. E se você quiser ver Palmeiras, procura aí no YouTube que você deve achar a entrevista. Mas já se prepare, porque são fortes emoções. Porque a quantidade de absurdos que foram ditos ali é uma brincadeira. Então eu vou deixar a minha nota aqui pra você, Alexandre Matos, pela sua passagem pelo Palmeiras. A minha nota pra você é 1,5. 1,5. Porque eu volto a dizer, pegou o Palmeiras na melhor situação financeira da história, conquistou 3 títulos sim, mas em 5 anos, né? Disputou ali, vamos chutar aí, 20 campeonatos e ganhou 3. Sendo que tinha a melhor condição financeira, podia contratar os melhores jogadores, melhor técnico, melhor tudo. Podia ter feito tudo e não fez. Então, sinceramente, eu não vou dizer que é pouco. 2 campeonatos brasileiros e Copa do Brasil, não vou desprezar, mas dizer que é muito, não é. Muito é o que o Atlético Paranaense faz com a 13ª folha de salário do país, 13ª folha salarial, e tem jogadores lá melhores do que o nosso aqui. Tanto é que fomos buscar o Rony lá, né? Tinha o Marco Rubens, o centroavante que tinha lá, que até hoje, talvez ali no nível do Luiz Adriano, mas muito melhor que o Davidson, muito melhor do que o Borja. 13ª folha do país, ganhou a Copa do Brasil. Isso é uma grande gestão do Atlético Paranaense. O Grêmio, que sempre tem times competitivos e não tem... Eu duvido que tenha metade da condição financeira do Palmeiras. E quem dirá 1/3 o Grêmio? E tem aí 6 títulos nos últimos anos. Isso são grandes trabalhos, Alexandre Matos. Mas você já não está mais aqui, né? Como eu falei, queria só comentar a sua entrevista, mas não faça o favor de não voltar pro Palmeiras, beleza? Queria mandar uns abraços aqui, pessoal. Maria Lúcia de Goiânia, o Naldão de Araraquara, o André Gonzalez, que é pintor lá em Ourinhos, São Paulo, o Antônio Camargo de Paraíso, Tocantins, o Ramiro de Xique-Xique na Bahia, o João Rocha de Simonésia, Minas Gerais, o Salustiano de Sapé, Paraíba, o Cleiton Cavalcante do canal Fute Mais, se inscreva lá no canal do parceiro aí, lá do Itaim Paulista, o Daniel Pontes de Goiânia, Goiás, o Valdemar de Ponta Grossa, Paraná, o Djacir de São Luís do Maranhão, meu parceiro xará Júlio César, lá de Jundiaí, seu filho Guilherme, um abraço, o Guina Aguirra de Nova Odessa, o Adroide de Salinas, Pará, Omar Nazer,
Fleury Brás e o Irã de Joinville, Santa Catarina. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no canal, sempre comentando. Obrigado pela força que vocês dão ao Verdão sempre. Deixe seu comentário, deixe seu like. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho grande, mas costumo não fazer vídeos grandes aí, mas esse não tinha como ser menor. Obrigado pela atenção, tamo junto, um grande abraço. É nóis, galera, se cuidem.